Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Diria aí que uma das matérias mais apaixonantes, de toda a grade de Direito. Queridos, hoje eu tô aqui para falar de um tema muito bacana, afeta aos procuradores e às partes, alguns institutos bastante interessantes que caem muito, nos concursos públicos, no próprio exame de ordem, e a gente começa falando das partes, Aqui na Justiça do Trabalho, a gente chama as partes de reclamante, que é o autor, aquele que postula, não é mesmo, a sua pretensão, e reclamado, aquele na qual a ação é deflagrada. Então nós temos reclamante e reclamado. Esses termos advêm do próprio nome da ação trabalhista, que a gente chama de reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista ou ação trabalhista. Professor, é errado eu chamar o reclamante de autor e o reclamado de ré? Não, não é errado. É uma questão de estilo. E a prática, os costumes, acabou adotando o nomezinho reclamante para autor e reclamada para as empresas, para os empregadores, para as rés. Tá joia? Eu lembro que nem sempre a empresa vai ser ré na Justiça do Trabalho, hein? Nem sempre o empregador vai estar no polo passivo da demanda. Lembro, por exemplo, da ação de consignação em pagamento. Na ação de consignação em pagamento, a empresa ela está no polo ativo, ela é autora. Joia? Lembramos outros institutos de processo civil, a capacidade de ser parte e a capacidade processual. Capacidade de ser parte, todo mundo tem. Eu tenho, minha filhinha de 2 meses tem. Capacidade processual não. A capacidade processual é aquela que diz respeito, de praticar os atos processuais. E aí, a gente sabe, o incapaz, ele não pode praticar atos processuais sozinho, ou ele precisa de um representante ou de um assistido. Então a capacidade de ser parte todo mundo tem. Lembro com vocês, por exemplo, de uma história, que ficou conhecida aí no Brasil inteiro, onde um comediante ele acabou, difamando, vamos assim dizer, injuriando talvez, a mãe e o bebê que estava na barriga dela. Olha só, o nascituro. E aí o juiz, e os tribunais mantiveram essa sentença, condenou esse comediante a pagar à mãe e ao bebê que nem tinha nascido danos morais. Danos morais. Olha que interessante. O nascituro ele tem capacidade de ser parte. Se ele nasce com vida, se ele nasce natimorto, ele tem direito ao sepultamento, tá certo? Então, cuidado com isso. Joia? Nós temos um instituto muito bacana, que é o Instituto do Ius Postulandi. O que é o Instituto do Ius Postulandi? Muito tranquilo. O Ius Postulandi é a possibilidade de demandar e ser demandado na Justiça do Trabalho sem ter a representação de um advogado. Olha que interessante! Professor, isso quer dizer o seguinte: eu posso ajuizar a minha reclamatória trabalhista sem a representação de um advogado? A resposta é sim, você pode. E eu, professor, empresa, posso me defender na Justiça do Trabalho sem a presença, sem estar representado por um causídico devidamente registrado, na Ordem dos Advogados do Brasil? A resposta é sim. É de mão dupla, vale tanto para a empresa quanto para o empregado. Logicamente que você estará muito melhor assistido com um advogado do que você fazer sua petição sozinho, até porque os nossos tribunais têm adotado o processo eletrônico, então precisa de assinador, mas se você não tiver essas ferramentas, você pode se dirigir, não é mesmo, até uma vara do trabalho e fazer a sua reclamação trabalhista. Olha que interessante. Só que esse instituto ele não é absoluto. Esse instituto previsto no artigo 791 da CLT, ele tem limitações, ele tem vedações. E as vedações estão previstas na súmula 425 do TST.
Quais são essas vedações? Vejam só, querido, veja só, minha querida. Nos recursos dirigidos ao TST, exemplo, recurso de revista, embargos ao TST, eu preciso estar representado por um advogado. Aí eu não consigo fazer sozinho. Outra exceção, nas ações rescisórias. As ações rescisórias são aquelas que se prestam, né, para desconstituir uma coisa julgada, albergada pelo trânsito em julgado. Nas ações rescisórias, que eu tenho que... um requisito é ajuizar em órgão colegiado, eu não posso ajuizar, né, na vara, vamos dizer assim, de piso, em primeira instância, eu preciso de um advogado. Então, recursos dirigidos ao TST, ações rescisórias, outra exceçãozinha, mandado de segurança. No mandado de segurança, eu também preciso de um advogado. E a quarta exceção, nas ações cautelares. Hoje não temos mais ações cautelares, nós temos as cautelares antecedentes, né? E eu preciso de advogado, eu necessito de advogado. Então temos essas 4 exceções ao ius postulandi. Outro instituto bastante bacana, visto aqui na Justiça do Trabalho, é a possibilidade de constituir o seu advogado na audiência. Como que a gente, costumeiramente, constitui um advogado? Através do instrumento de procuração, não é? Tem um instrumentinho de procuração que você dá poderes ao seu advogado. Aqui na Justiça do Trabalho, você pode constituir o seu advogado na audiência. Está lá no artigo 791, parágrafo 3º. É o chamado mandato apud acta. Olha o nomezinho, apud acta, posto na ata. Muito simples. O juiz, você vai com o seu advogado, o juiz pergunta, né? Você quer, esse sujeito é seu advogado? O advogado faz o requerimento, olha, eu sou advogado dela, ele pergunta para a parte, ele é seu advogado? E você responde, sim, ele é meu advogado. O juiz consigna na ata que aquele sujeito é seu advogado. Cuidado, hein? Cuidado, isso foi questionamento da OAB. Os poderes aqui para o mandato apud acta é para o foro geral, não é para o foro especial. Joia? Tá lá, artigo 791, parágrafo 3º da CLT. Por fim, temos que distinguir de uma maneira bastante pertinente a assistência judiciária da justiça gratuita. São 2 institutos diferentes, eles não se confundem. Primeiro, a assistência judiciária está prevista nessa leizinha aqui, 5584 de 1970. Essa leizinha ela diz o seguinte: primeiro, a assistência judiciária ela é concedida tão unicamente ao empregado. Eu não posso ter assistência judiciária ao empregador, à empresa. A assistência judiciária, ela é feita através do sindicato da categoria, do sindicato obreiro. E para o empregado ter direito a isso, ele deve ter uma remuneração de até 2 salários mínimos. Ou então, ultrapassando esses 2 salários mínimos, ele comprovar que as custas e as despesas processuais afetará, né, a subsistência de sua família. Então vamos lá, assistência judiciária prestada pelo sindicato para quem ganha até 2 salários mínimos, com exceção de que quem ganha mais tem que comprovar que ela terá, né, prejuízos para a sua família se demandar em juízo. Olha que interessante. Professor, a contribuição sindical acabou, né, com a reforma trabalhista. O sindicato agora precisa prestar esse serviço? Temos esse celeuma. A doutrina diz que com a extinção, não vou falar extinção, né? Com a faculdade de se recolher contribuição sindical, uma faculdade do empregado, o empregado, então, pode se valer da Defensoria Pública da União para pleitear assistência judiciária. Os efeitos da assistência judiciária são basicamente os mesmos da justiça gratuita. Aqui ele não vai pagar custas, emolumentos, honorários e perícia só se tiver ganhos, joia, na ação. Os efeitos são os mesmos. A justiça gratuita, que está prevista no artigo 790, parágrafo 3º e 790A da CLT, ela pode ser concedida tanto
para o empregado como para o empregador, tanto para o reclamante quanto para o reclamado, para o trabalhador e para a empresa. Olha que interessante. Como que se faz isso? Vejam só, para o empregado, a reforma trabalhista trouxe uma regra. Aqueles que percebem, remuneração de até 40% do teto pago pelo regime geral da Previdência Social farão direito aos benefícios da justiça gratuita. Quais são os direitos, os benefícios da justiça gratuita? Não pagar emolumentos, não pagar custas e para a empresa não pagar o depósito recursal. É o mesmo efeito da assistência judiciária. Então, aquele empregado que recebe até 40% do teto máximo pago pelo regime geral da Previdência Social fará jus a tal benefício. E as empresas, professor? As empresas elas têm que comprovar que ela não ostenta com condições de pagar essas custas, esses emolumentos e depósito recursal. Como que ela faz isso? Através de balanço contábil, extrato de imposto de renda, através de extratos de conta corrente. Ela prova para o magistrado ou para o tribunal que ela não ostenta condições de pagar as despesas processuais. Vejam só, o benefício da justiça gratuita ele pode ser concedido a qualquer momento e de ofício pelo juiz. O juiz, sem manifestação da parte, sem pedido da parte, ele pode deferir. Só que cuidado! No prazo recursal, se você não ter feito o pedido ainda, o seu pedido pode ser julgado deserto. Tranquilo? Maravilha. Temos alguns entes previstos na CLT que são beneficiários da justiça gratuita. Vamos rememorar quem que são eles? União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica. Se eu tenho uma autarquia municipal que explora atividade econômica, ela vai ter que pagar as custas processuais, as despesas processuais. Além desses institutos, além desses entes, nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é beneficiário da justiça gratuita, nós temos a massa falida, nós temos as empresas em recuperação judicial, as empresas em liquidação extrajudicial não fazem jus, a não ser que comprovem para o magistrado. Além disso, nós temos as entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas também farão jus aos benefícios da justiça gratuita. Então, cuidado, nós já temos, previsão legal de alguns entes que farão jus à justiça gratuita. Queridos, eu paro por aqui com esses 4 temas e eu espero ver você aí numa próxima aula. Um grande abraço, foco, força e fé, permaneçam sempre com Deus.